Aleluia, glória a Deus, estamos aqui ao vivo mais uma vez para mais uma live de intercessão pelo sertão nordestino. Amém? Você que está nos assistindo, seja muito bem-vindo. Eu vou começar a compartilhar o link aqui com os grupos. Seja muito bem-vindo. Essa semana nós não conseguimos ter a live da quinta-feira. Nós fizemos apenas na quarta-feira. O pastor Rodrigo Belaguarda precisou desmarcar. E hoje eu estarei recebendo aqui o pastor Luiz Montanini, que é pastor, escritor, e com certeza vai ser uma bênção esse tempo aqui. Amém? Você que está entrando já aí nessa live, chama pessoas, marca pessoas, convida, vai ser uma bênção. E o pastor Luiz, ele tem uma história muito interessante que ele vai compartilhar com a gente. Ele é escritor, jornalista, então vai ser uma bênção. E vai marcando, querido, vai convidando pessoas. Amém? Em nome de Jesus, deixa eu mandar aqui o link a alguns grupos para irmos nos preparando, chamando pessoas, e certamente vai ser uma manhã abençoada em nome de Jesus. O Senhor te abençoe, te guarde, em nome de Jesus. Vamos lá. Já estou aqui enviando o link para algumas pessoas. Você também pode fazer o mesmo. Aproveite para chamar pessoas para estarem aqui conosco. Amém? Em nome de Jesus. E daqui a pouquinho o pastor Luiz já vai estar aqui também. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos começar orando, apresentando esse dia ao Senhor. O Senhor é bom, Ele é um Deus de graça, de misericórdia. Ele tem nos sustentado. Amém? Ele tem nos sustentado, Ele é a nossa força. Vamos lá, estou aqui compartilhando links aqui. Deixa eu entrar aqui nessa outra plataforma também. E o Senhor é bom e com certeza vai ser uma manhã de bênção. Amém? Vai convidando pessoas, querido, vai marcando, vai chamando pessoas para estarem aqui conosco, no nome de Jesus. E com certeza vai ser aqui uma manhã abençoada. Amém? Eu gostaria de te convidar para ler um versículo comigo. Deixa eu só expandir aqui a tela. Eu quero ler um texto bíblico contigo nessa manhã. Deixa eu só fazer os ajustes aqui de áudio. Amém. Glória a Deus. Você que está chegando, seja muito bem-vindo na graça, na paz. Em nome de Jesus. Deixa eu só orientar aqui o pastor. Um instante, queridos. Vamos já se colocando aí na intercessão, vamos orando. Estou orientando o pastor aqui pela plataforma. Vamos lá. Se você tem a sua Bíblia aí contigo, aí perto, tá? Eu gostaria de ler Salmo 27, enquanto o pastor está se preparando para entrar, para começarmos a falarmos do sertão e orarmos, né? Começarmos a falar do sertão e orar. Eu quero ler o Salmo 27 com você, que diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor ou de quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. E cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá.
Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me guardará, protegido em sua habitação. No seu tabernáculo ele me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Amém? Esse é o nosso Senhor, é aquele que nos guarda, que nos sustenta, que nos livra de todo mal, aquele que acampa os seus anjos ao nosso redor. Amém? Paz Eli, paz Miriam, e é aquele que nos guarda, nos protege. Então eu gostaria de te convidar nessa manhã agora a começar já a orar, declarar essa palavra: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor, de quem terei medo, em nome de Jesus. Amém? Enquanto isso eu estou orientando o pastor, ele está tendo aqui um pouco de dificuldade para acessar. Vamos lá. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te adoramos, te bendizemos, não há outro como tu. Muito obrigado por esse dia. Senhor, a ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a majestade, toda a adoração. Nós consagramos este momento a ti, nós te apresentamos essa live, Senhor, te apresentamos esse bate-papo com o pastor Luiz Montanini. Senhor, em nome de Jesus, abençoa que o teu filho consiga acessar aqui, Senhor, a plataforma para podermos fazer essa transmissão. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, que seja esta uma manhã de graça, de paz, de misericórdia, de favor. E nós oramos, Senhor, confiados na tua palavra, que diz que o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. De quem teremos temor? De ninguém. O Senhor é nosso forte refúgio. De quem teremos medo? De ninguém. Senhor, tu és a nossa fortaleza, tu és o nosso forte refúgio. Senhor, tu és aquele que nos guarda, que nos protege. A tua palavra diz, Pai, que o Senhor dá ordem aos teus anjos, Pai, para que nos guardem, para que nos livrem de tropeçar, e nós te agradecemos por tanto carinho, por tanto cuidado, por tanto livramento, Senhor, que o Senhor nos concede. O Senhor é bom, o Senhor é um Deus de graça, de misericórdia. Não há outro como tu, Senhor. Não há outro como tu. Não há outro como tu, Senhor. Te louvamos, te agradecemos. Tu és Deus de graça, de misericórdia. Tu és Deus compassivo. Não há outro como tu. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é bom. Querido, nós temos feito essa série de lives de intercessão. Graça e paz, irmãos. Vocês que estão entrando, vão marcando pessoas, vão convidando. O pastor Luiz está tendo dificuldade ali com um aparelho que não está permitindo. Ele vai tentar num outro aparelho celular. E vamos aqui torcer para dar certo, em nome de Jesus. Amém? Vai marcando, compartilhando, chamando outras pessoas. Nós temos feito essa série de lives e tem sido uma bênção, né? O Senhor tem abençoado grandemente. Nós temos compartilhado sobre as necessidades do sertão, nós temos falado sobre, né, os jogos de cartões do sertão nordestino, temos orado por cidades, temos orado por obreiros, por aqueles que já estão ali, e hoje nós estamos completando uma série de 12 lives, tá bom? E depois dessa live de hoje, nós vamos ter um intervalinho aí, talvez de 2 ou 3 semanas, porque nós estamos fazendo novos contatos com os irmãos que vão participar. Mas, desde já, né, eu já adianto que na próxima série de lives, o pastor Rodrigo Bela Guarda vai participar. Ele seria, né, o convidado da quinta-feira, ele não pôde participar,
vai ser uma bênção, né? Ele tem trabalhado, ele foi um dos que contribuiu para a confecção desses cartões, né? Dessas expedições, vai ser muito bom ouvi-lo. Nós vamos ter também o pastor Fábio, da MCM Sertão, né? A MCM lá do pastor José Rodrigues, né? De Trindade, Goiás, que muitos conhecem, é um grande missionário, né? E que tem um trabalho muito forte na Ásia, no Nepal, e eles têm a MCM Sertão, e o pastor Fábio vai estar falando conosco. Ontem também, mais uma pessoa que se dispôs a estar aqui conosco, que vai ser uma bênção, que é o pastor Gilberto Celete, diretor nacional da APEC, a Aliança, né, Pró Ensino das Crianças, e eles têm feito um trabalho muito forte de evangelização de crianças no sertão nordestino. Então, o pastor Gilberto Celeste também vai estar conversando conosco e vai ser uma alegria ter esses irmãos, amém? Então, fique ligado, fique atento nas nossas redes sociais, nos links que nós mandamos, que assim que nós fecharmos essas novas datas, nós vamos estar comunicando. E para você que não assistiu as lives anteriores, tá? Você pode encontrá-las aqui no meu canal do YouTube. É só você entrar lá no YouTube, Pastor Ricardo Bueno, né? E desde já eu já te convido para curtir, né? Curtir a página, né? Se inscrever na página do YouTube para que você possa receber as notificações sempre que eu coloco um vídeo. E todas as lives estão lá. Então, lá nesse canal, nós temos as lives com o pastor Jonathan, temos a live com o pastor William Lau, o evangelista Rubens Cunha, e tantos outros, né? Essa já é a 12ª. Então, assim, tem sido muito abençoador mesmo. E dentro desse canal também você vai encontrar outros vídeos meus, onde eu falo do Desafio de Elias. Inclusive, tem um treinamento online que eu fiz do Desafio de Elias, né? E tem sido muito bom compartilhar ali para que as pessoas possam entrar e compartilhar com outras pessoas e serem edificadas, amém? Vocês que já estão nos assistindo, vamos interagir aqui até o pastor poder entrar. Eu gostaria de saber, você que está nos assistindo, nós temos aqui, olha, Miriam, Ana Souza, Silvana, Sá Marcos, Lia Barros, Nelly Salles. Escreva para mim de que cidade que você é, em que igreja você congrega, para que eu possa te conhecer também, tá? E você que já teve alguma experiência no sertão nordestino, se quiser escrever algo que também fique à vontade, vai ser uma bênção, tá? Deixa eu só ver aqui. O pastor, ele está entrando. Enquanto isso, vai colocando, querido, por favor, em nome de Jesus, essas informações. Deixa eu só mandar uma mensagem aqui no WhatsApp para ele. Glória a Deus. Vai ser bênção, em nome de Jesus. Aqui, a Ana Souza, de São Roque, Igreja Novo Israel, amém. Seja muito bem-vinda, Ana, tá? São Roque é ali do lado de Araçariguama, Mairinque, é isso mesmo? Ali naquela região, né? Aqui a Silvana Gomes, é da comunidade cristã, né, de Jaboticabal, pastor Ricardo Mene, é um lugar que nós amamos, né? Estivemos ministrando aí, temos um carinho, um apreço muito grande pelo pastor Ricardo Mene, pela família dele, né? Por todos, pelo pastor Ariel, né? O pastor Wanderson, todos ali nós amamos, né? Esses irmãos queridos. Deixa eu ver aqui o pastor. Eu estou conversando com vocês e conversando com ele aqui, até ele conseguir entrar, tá, queridos? Vamos ter paciência. Isso, a pastora Elaine também está aqui, glória a Deus. Nelly Salles, Rio de Janeiro, da Assembleia de Deus, que bênção, glória a Deus. Silvia França, São Roque também, da Igreja do Vale da Bênção, em São Roque. Amém, glória a Deus. Eli, aqui da Igreja de Avaí, Igreja Batista. Eu estive ministrando, né, na Igreja Batista de Avaí em fevereiro. Foi um tempo muito especial,
né? Foi ali na... deixa eu ver aqui, o pastor me disse que está bloqueado. Vamos tentar aqui de novo. E na Igreja Batista, né? Nós fizemos ali o desafio de Elias. Talvez muitos de vocês não me conheçam, né? Eu não sei, talvez estejam aqui participando por recomendações, mas nós aqui coordenamos o desafio de Elias, que é um ministério evangelístico. Nós equipamos o corpo de Cristo, nós damos as ferramentas, né, que são poder e autoridade, que todo cristão recebeu, e daí nós saímos de casa em casa, batendo nas portas, pregando o evangelho, curando os enfermos. Cristiana Pereira, olá, bom dia, sou Cristiano da Igreja Missão Fogo e Glória, em São Paulo. Missionária, faço um trabalho de capelania em Canindé, que bênção, nas escolas no combate ao suicídio e depressão desde 2015. Que bênção, Cristiana. Eu não sei se você conhece, mas o evangelista Rubens Cunha, ele também faz um trabalho muito forte nas escolas, né? E sempre que ele vai fazer o impacto em uma das cidades, meu Deus, é algo tremendo. O número de crianças que entregam giletes, estiletes, que estavam ali se cortando, se mutilando, pensando em tirar a vida, e quando eles chegam com a pregação do Evangelho, a presença do Espírito Santo, essas crianças são tocadas. Então é algo maravilhoso. A live com o evangelista Rubens Cunha também está aqui no YouTube, no meu canal, tá bom? Se você não assistiu, entre e assista, tá bom? Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor é bom, o Senhor é Deus de graça e de misericórdia. Amém? Pastor Elaine, deixa eu ver aqui. Amém. Pastor Elaine está colocando: desafio de Elias é um ministério de poder mais do que evangelismo. Isso nós procuramos equipar o corpo de Cristo com poder e autoridade, trazer a consciência, né, do poder e autoridade que Jesus já deu aos seus discípulos, e a partir daí nós vamos e pregamos o evangelho. Pastor Elaine, eu quero te fazer um desafio aqui para me ajudar. Enquanto isso, eu vou te mandar o link. Veja se você consegue entrar aqui também ao vivo na live para explicar um pouquinho o propósito do porquê que nós temos feito essas lives, enquanto eu tento resolver aqui com o pastor. Pode ser? Eu vou te mandar aqui um link no seu WhatsApp, pastora. Eu vou precisar ligar aqui para o pastor Luiz, que ele está tendo dificuldade aqui para acessar. Tá aqui, a Cristiane está dizendo: eu vim com a visitação para Canindé. Glória a Deus, glória a Deus. E o sertão, meu Deus, é um lugar que precisa tanto, né, da atenção de missionários, pastores e líderes. Nós temos aqui Igreja Maria aqui, Carmen, Igreja do Vale da Bênção de Araçariguama, Escola Ministerial Paz, Escola Ministerial, amém. Glória a Deus, isso. A pastora Elaine convidou. Glória a Deus, queridos. Vamos lá, deixa eu ver aqui. A pastora Elaine não recebeu o meu convite. E o pastor Luiz não está conseguindo conectar. Queridos, eu vou pedir permissão para vocês, para a gente não perder essa live de hoje, tá? Eu vou colocar aqui no silencioso e eu vou só ligar para ele, para eu ver qual está sendo a dificuldade dele. Tá? Em nome de Jesus, vai dar certo. Nós vamos conseguir. Fica aí na oração. Ele está falando que a câmera, né? E não está acessando. Deixa eu ver aqui. Fica aqui comigo, vai orando. Eu vou conversar aqui com ele.
Voltei, queridos. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Pastor. Quem? Evangelista Jonas, meu querido amigo, entrou aqui. Não vai dar certo. O pastor Luiz, ele disse que ele tentou com 2 celulares e está bloqueando. Provavelmente é algum antivírus que ele usa que deve estar bloqueando ali a câmera e microfone. Ele vai ligar o computador para a gente fazer pelo computador. Vai dar certo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Murilo Duarte, glória a Deus. Olha lá, Cristiana falando, também recebo. Deixa eu colocar seu comentário aqui, Cristiana, para a gente ver. Também recebo muitas lâminas de alunos, muitos já desistiram do suicídio. Hoje é um trabalho muito conhecido na cidade. Muitas pessoas se converteram através dos trabalhos. Recebi o título de cidadã canindense. Amém? Deus tem dado graça. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Aqui, pastor Elaine conectando aqui com a gente. Shalom, Elaine. Olá, muito bom dia. Shalom, muito bom dia. Como é que se fala bom dia lá no sertão, hein? Como que é lá no sertão? Lá no sertão, os queridos irmãos pois já... deve ser o quê? Dia? Dia, não sei, né? Dia é meio que em Minas. Lá na minha terra, em Minas, é meio assim, né? Lá no sertão, eu lembro uma primeira vez, o pastor João Gonçalves. Ele levou a mim e o pastor William Lau para tomar um café da manhã. E quando nós chegamos para tomar o café, mas tinha arroz, tinha carne, tinha tanta coisa que eu falei, meu Deus, será que o horário está confuso? E o mais interessante é que os irmãos comem aquilo de manhã para ter aquela força e na hora do almoço come de novo. É uma benção. Olha, o pastor Luiz está entrando aqui também. O mais interessante... O mais interessante ainda é que o nome desse café da manhã é merenda. Merenda, olha só. Merenda. Glória a Deus. Merenda. Aí quando eu vi isso que era merenda, eu falei, você imagina o que é o almoço. Imagina o que é o almoço, então, né? Se isso é merenda. Glória a Deus. Olha, o pastor Luiz conseguiu conectar. Pastor, eu já vou te liberar aqui para a gente conversar. Amém? Eu já estou vendo a sua imagem. E, pastor Elaine, então, deixa uma mensagem para o pessoal sobre essas lives que nós temos feito, o intuito delas, e aí, daqui a pouco eu vou conversar com o pastor Luiz Montanini. Ok. É um grande prazer estar com vocês todos aqui, amados irmãos, guerreiros. Desculpe, entrou ligação. Desculpe. Então, é uma grande bênção estar com vocês. E o nosso alvo, o nosso grande desafio continua sendo alcançar o sertão nordestino com a evangelização, e isso de uma forma mais rápida, mais apressada. Amém. Nós estamos vendo que a situação no mundo todo está terrível, e o desafio é, né, mais do que livrar da morte, é preparar para estarem salvos, estarem prontos para quando chegar a hora. Então, nós precisamos de muita oração, precisamos de muita mobilização. As igrejas que não estão no sertão nordestino podem realizar reuniões de oração ou em cada culto lembrar de orar pelo sertão nordestino. E o nosso Deus vai mover. Então, o propósito dessas lives nós estamos fazendo com este desafio, que se conheça mais a necessidade, a urgência da evangelização no sertão nordestino. E você que já está no sertão nordestino, que você possa desafiar mais pessoas para estar junto com você, não fique sozinho, mas desafie mais pessoas para estar junto com você, orando, participando do que você está fazendo, venha para as redes sociais, publique relatórios, testemunhos, deixe que a igreja do Senhor Jesus participe do que está sendo feito no sertão nordestino. E nosso agradecimento ao pastor Ricardo Bueno de aceitar
fazer essa live e com certeza ele se permitiu ser um instrumento de Deus para que a obra cresça em prol do sertão. Amém, em nome de Jesus. Amém, querido. Para você que não conhece, tá? A pastora Elaine, ela é pastora no Vale da Bênção, porque aqui é interessante, nós temos várias pessoas assistindo, alguns que são convidados da pastora Elaine, outros meus amigos, outros do pastor Luiz. Então, você que não conhece, a pastora Elaine, ela trabalha ali com o pastor Jonathan e a pastora Adelaide no Vale da Bênção. Se você não sabe o que é Vale da Bênção, pesquisa na internet, procura, é um lugar fantástico, né? Vá conhecer o Vale da Bênção, é um lugar fantástico, tem seminário teológico, tem centro de oração, tem orfanato, tem tanta coisa, tem colégio, né, pastora? Tem tanta coisa, tem a igreja Vale da Bênção. É um lugar maravilhoso, ali, né, à margem da rodovia Castelo Branco, indo para o interior de São Paulo. É um lugar muito bom. No quilômetro 50. No quilômetro 50, tá? O centro de oração é um lugar carregado da presença de Deus. Não tem como ir no vale e não ser impactado pelo ambiente, né, que existe ali no centro de oração. E a pastora Elaine, ela estava orando, né, nesse tempo de pandemia, perguntando ao Senhor o que poderia ser feito, né, pelo sertão nesse tempo em que não tem como viajar, e o Espírito trouxe a ela o desejo de fazermos essas lives de intercessão. E hoje nós já estamos aqui na nossa 12ª live, amém? Então tem sido uma bênção nós intercedermos. Pastora, muito obrigado pela participação, eu vou te liberar agora e vou chamar o pastor Luiz. Obrigada. Amém? E, pastor Ricardo, eu só quero deixar aqui o nosso, não sei como posso dizer, mas é como um aviso, um comunicado que nós estamos gerando a organização de uma reunião de oração, de intercessão. E que a nossa expectativa é que essas pessoas que estão participando conosco da live consigam estar conosco, num sábado à tarde, e temos a tarde toda de oração pelo sertão. E nós vamos comunicar o dia e o horário, que todos possam estar conosco. Amém? O sertão para o Senhor Jesus. Amém, muito em nome obrigada. De Jesus. Tá bom, abraço querida? A todos. Grande abraço. Vou te desconectar e vou colocar o pastor aqui. Abraço. Ok. Glória a Deus, homem de Deus. Finalmente. Glória a Deus. Tudo bem, pastor? Bom dia, querido. Bom dia, Ricardo. Tudo bem? Perdoe-me pelo atraso aí. Imagina. Pelo contratempo. Esses recursos tecnológicos têm isso, né? Esse aplicativo que eu uso para fazer a live, ele é muito bom, mas alguns antivírus bloqueiam câmera e microfone. Mas pelo computador dá para fazer perfeitamente. Amém, pastor? Seja muito bem-vindo. Né? O senhor estava ouvindo aqui a conversa com a pastora Elaine. Tá? O objetivo dessas lives é nós orarmos pelo sertão. Nós temos falado com líderes, com homens e mulheres de Deus que amam o sertão, que têm dedicado a sua vida ao sertão. Já fizemos live com o pastor Jonathan, pastor Ricardo Mene, evangelista Rubens Cunha, pastor William Lau. Tem uma lista grande aí já de pessoas, né? Daqui a pouco nós vamos fazer uma pequena pausa esses dias, estamos fazendo uma nova agenda de lives, mas já tem confirmado aí pastor Rodrigo Bela Guarda, pastor Fábio da MCM Sertão, o pastor Gilberto Celete, diretor nacional da APEC. Então, todas essas pessoas que têm trabalhado no sertão, nós vamos estar aqui conversando e orando. Amém, pastor? Amém. Que bom ter ficado entre os 12. Está entre os 12. O senhor é o 12º aqui. Glória a Deus, querido. Pastor, nos dirige em oração. Amém? Vamos orar, apresentar esse momento ao Senhor, e daqui a pouco eu vou começar a te fazer uma série de perguntas e a gente vai bater um papo aqui, em nome de Jesus. Ok. Pai, nós te bendizemos por sua graça, sua bondade, misericórdia, amor e poder, e, sobretudo, pelo seu grande amor pelo sertão nordestino e por ter, de alguma forma, nos capturado também com esse amor. Há um crescente de amor pelo sertão nordestino. É realmente uma região onde o Senhor tem muito propósito, tanto em salvação quanto de unção sobre aquela região, porque
dos lugares mais desprezados que o Senhor costuma aparecer e demonstrar o seu poder. E aquela região é uma região amada por Ti. Então, nós sabemos que ali há ouro puro naqueles corações, naquela região, naquele povo, e nós queremos nos juntar àqueles que já estão lá há muitos anos trabalhando, e como temos nos juntado, também atrair outros para que o fogo de Deus venha sobre o sertão, e aquela profecia, até que muitos, de uma forma, até mesmo sem o evangelho, diziam que o sertão iria se tornar mar. Nós cremos mesmo, porque será o mar do conhecimento da glória do Senhor, que vai encher toda aquela região e dali abençoará o país e outras nações. Então nós não estamos fazendo favor nenhum aos sertanejos, aos irmãos sertanejos, ao contrário, nós estamos nos unindo a eles porque reconhecemos nele uma presença, uma graça, o ouro do Senhor ali, que cada vez mais seja purificado e apareça para a glória do Teu nome. E muito obrigado por essa multidão de pessoas que o Senhor está levantando em favor de oração e em projetos, trabalhos ali em prol do sertão nordestino, para a glória do Teu nome, estabelecimento do Teu reino. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, glória a Deus, amém. Pastor, para quem não te conhece, querido, eu já coloquei um pouquinho da sua biografia aqui. Se apresenta para o pessoal, fala um pouquinho, amém? Tá, amém. Ricardo, também primeiro quero te agradecer pelo convite, tá? E amém, você, querido. a Elaine, a quem nós somos amigos, né? Uhum. Agradecer, é um privilégio para mim estar com vocês, tá? É uma alegria para nós também, pastor. Bem. Então, eu tenho 60 anos, dá para perceber que, na verdade, não parece muito, parece uns 59. Mas eu tenho 60 anos, sou casado e temos 3 filhos e um neto. Uhum. E a gente pastoreia aqui em Valinhos e trabalha há algum tempo, desde 2013, particularmente, é que eu fui tocado pelo amor ao sertão nordestino. Antes, nós fazíamos, no final do milênio passado, uhum. 1997, 98, 99, nós fazíamos um jornal, eu editava um jornal chamado Hoje a Igreja em Ação. É possível que alguns conheçam, porque ele chegou a ter 35 mil exemplares e circulou bastante. E ali a gente já falava do sertão nordestino. Mas, olha que bênção. Mas em 2013 é que eu fui capturado por esse amor, e aí eu posso até falar um pouquinho sobre isso. E eu sou um editor, eu sou um operário das letras, né? Que bênção! Eu fiz letras na faculdade, pastor. Eu fiz jornalismo e tem um amigo meu, Renato Anselmi, que usa essa expressão de operário das letras, né? E eu gostei bastante, eu emprestei dele. Então, o que acontece? Como eu trabalho com edição, a gente ajuda irmãos na feitura de livros, irmãos que têm algo para publicar, etc., livros por demanda, né? Nós temos um site chamado monteseuLivro.com.br, onde ali a gente ajuda irmãos a fazer livros, publicar livros, e dizem que a gente tem que plantar uma árvore, né? E fazer um livro, né? E construir algo, uma casa, né? Então, há alguns que já plantaram a árvore, já construíram a casa e agora estão querendo editar um livro. E a gente trabalha como facilitador. Então, a gente faz livros. E a gente também, de um tempo para cá, como minha esposa é educadora, minha filha, a gente já teve escola, a gente ama muito a educação. Ela é uma característica do Filho de Deus, né? Acho que todo Filho de Deus que se converte, ele passa a amar bastante a educação, né? O povo judeu ama a educação. Desde o início, Deus dizia para ensinar pelo caminho ao filho, etc. E a gente realmente ama as crianças. E aí a gente criou uma startup faz 2 anos, chama Pequenos Escritores. E essa startup busca ajudar pessoas a publicar livros. E ali a gente consegue fazer o livro pelo celular. Então a gente faz livros. Um livro consegue ser feito em 15 minutos. Então, por exemplo, um livro como esse aqui, esse livro é de uma escola. Aqui tem a fotinha da criança, a biografia dela,
e ele traz fotos e trabalhos feitos em escola, etc. Ou livros como esse aqui, por exemplo, é um outro formato, olha, tem a fotinha da criança aqui, esse aqui, Pequenos Adoradores, né? É pequenosescritores.com.br. E esse aqui, então, a criança desenha ou traz fotografias, olha, e você monta o livro para ela, né? Então, coisas assim que a gente faz, e tem sido muito bom. Então, quem tem o desejo de publicar um livro, né, de escrever e publicar, pode entrar em contato com vocês nesse endereço aqui, que eu coloquei na tela. É isso mesmo? Sim. Esse mesmo, ou pelo Pequenos Escritores, luizmontanini@pequenosescritores.com.br, ou jornalhoje@gmail.com. O Monte Seu Livro também, ali dá para ter uma ideia, monteseulivro.com.br. Esse Pequenos Escritores, ele dá para entrar em contato por ali, pelo contato, e ali tem também para fazer livros infantis, escolas, etc., por ele. E o Monte Seu Livro já é mais para adultos, né? E aí, eu, então, também nesse período, só para finalizar aqui a pequena apresentação, a gente se envolveu com o setor nordestino e fizemos, então, em 2013, esse livro, é o Volte e Conte. Volte e Conte. Isso. Ele tem aqui a capa, deixa eu ver aqui, mais jeito aqui, isso. Aqui, ele tem a gente criou Expedições Brasil, que é esse selo, e também o selo Amigo do Sertão. E a gente fez, então, eu fiz esse livro para despertar pessoas a voltarem para o sertão nordestino e pregar o evangelho. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Isso. E aí, o Laércio Lins, lá do Recife, o músico que talvez você conheça, muito abençoado, ele fez a música Volte e Conte. Fizemos um CD, juntamos com o pastor Jonathan, que é amigo de longa data, muito querido, né? E ele, juntamos aquele jogo de cartões de oração. Fizemos, então, um kit com o livro, o jogo de cartões de oração pelo sertão nordestino, e mais o CD, e distribuímos a preço e custo, e às vezes até gratuitamente. E foram 2.700 livros, mais de 3.000 CDs, e juntos a gente trabalhou um bom período nisso, e hoje a gente então a gente lançou o Pão sobre as Águas. A gente tem notícias de pessoas que voltaram, etc., mas é mais um trabalho junto com tantos irmãos que têm amor pelo sertão. Basicamente, Ricardo, é o que a gente faz, e estamos aí nessa toada, nessa caminhada junto com vocês. Glória a Deus. Pastor, e quem quiser adquirir esse livro, Volte e Conte, como que a pessoa pode fazer? Olha, o Volte e Conte, como a gente fez 2.700 exemplares, ele está esgotado. Eu tenho aqui alguns poucos exemplares, eu não sei se eu conseguiria atender. Talvez a Elaine tenha no Vale da Bênção, que a gente cedeu alguns lá, mas eu posso enviar, se alguém quiser, eu envio o PDF gratuitamente, é só entrar em contato no nosso e-mail, né, jornalhoje@gmail.com, e eu posso mandar o PDF do livro ou o conteúdo do livro, porque esse livro você lê em uma horinha, né? Em uma hora de oração você lê, e ele fala sobre missões autossustentáveis, ele fala sobre uma forma de se fazer missões no sertão nordestino, e mostra um pouco da situação do sertão. Então, hoje basta pedir que a gente envia ou o PDF do livro ou o conteúdo do livro para quem estiver interessado. É só confirmar o e-mail, que daí eu vou colocar aqui na tela. É jornalhoje@gmail.com. Isso. Eu vou liberar, ver se está certo, se é isso daqui, pastor. É isso aí. Glória a Deus. Então, talentoso. Então, você, querido, que deseja, eu já estou na lista, tá, pastor? Quero receber uma cópia para eu ler. Então, você pode entrar em contato aqui no jornal, no seguinte endereço de e-mail, jornalhoje@gmail.com. Pede para o pastor Luiz Montanini, ele vai te enviar aí um exemplar. Depois nós vamos falar um pouquinho mais desse livro, tá, pastor? Eu quero explorar um pouquinho mais daqui a pouco. Pastor, conta para mim, como que foi, igual o senhor falou aí, que a amizade com o pastor Jonathan é algo de longa data. Como que vocês se conheceram? Conta pra gente.
Então, anos atrás, né? A long, long time ago. A long, long time ago. Uhum. Eu sempre eu ouvia falar do pastor Jonathan, me interessei, e pela década de 80, por aí, final de 80, fui conhecer o Vale da Bênção, e quando eu fiz esse jornal que eu te falei, que é o jornal Hoje, a Igreja em Ação, eu procurei o pastor Jonathan para conhecê-lo e entrevistá-lo. E aí eu fiz uma entrevista com ele, e uma matéria com ele contando o trabalho dele lá em Cianorte, desde Cianorte, né? Porque o pastor Jonathan, para quem não sabe, a maioria já sabe, mas o pastor Jonathan é um herói da fé brasileiro, vivo. Eu até uma vez eu procurei o pastor Jonathan, falei, pastor Jonathan, eu vou fazer um livro chamado Heróis da Fé Brasileiros, e você será né, será o seu perfil. E ele falou assim para mim, me lembro até hoje, ele falou assim, irmão, rapaz, vamos esperar mais um pouquinho, eu tô ainda, geralmente Heróis da Fé acontece quando depois que vão para o Senhor, e eu estou ainda na ativa, eu não estou querendo então já. Foi muito engraçado. Mas o pastor Jonathan, então eu entrevistei, fiz isso, e também naquele período, eu me lembro que nós fizemos um encontro no Vale da Bênção, a Elaine e outros devem se lembrar, e o pastor Jonathan, fizemos juntos, né? Pastor Jonathan e eu, era o Encontro por Avivamento no Brasil. E fizemos um encontro lá de 3 dias de jejum e oração, lá no Vale, a gente terminou orando pelo Brasil, foi mais ou menos em 97, 98, e aí foi muito bom. Fizemos um segundo encontro, aí já teve mais palavras e tal, e desde então a gente está sempre junto. Eu me envolvi com ele, até estou envolvido até hoje, a gente participou das viagens, né, de intercessão pelos sertões, né, dos 9 estados, 8 tem sertões, né? Só o Maranhão não tem. A gente circulou, eu participei acho que 3 expedições com ele, conheço bem a ele desde o passado, como agora, esse trabalho tremendo que ele faz com a Adelaide, né? E ele se tornou um amigo meu. Hoje ele é um pastor a quem eu respeito e até me aconselho várias vezes. Ele se tornou amigo. Eu me lembro que uma vez a gente estava em Porto da Folha, no Sergipe, e ele chegou, pediu para mim, olha, eu estou bem abatido, ora aqui por mim. E eu fiquei pensando, quem sou eu para orar pelo pastor Jonathan, né? Mas ele me vê como um amigo, então eu louvo a Deus por isso, uma pessoa muito querida. Que bênção, que bênção. Foi assim que a gente se conheceu. Pastor, para quem não sabe, explica o que é uma expedição de oração, porque depois esse vídeo, além dos que estão assistindo aqui, ele vai depois para o canal do YouTube e várias pessoas assistem lá. O que é a expedição de oração? A expedição de oração é algo que Deus colocou no coração do querido Jonathan e Adelaide. Então, a gente chamava antigamente de incursões, né? A gente estava conversando, eu usei essa expressão expedição, ele gostou. Nós temos a Expedição Brasil também, que a gente trabalha com isso, mas ele começou a usar com muita graça essa expedição de oração. O que é? Periodicamente, o pastor Jonathan aluga ou arruma um ônibus, né? Hoje o Vale da Bênção até tem um ônibus, né? Enfim, é um ônibus, e aí pessoas de vários lugares vêm, ele separa ali 7 dias na expedição maior, ou 3 dias na expedição menor, e junta essas pessoas no ônibus, e a gente sai pelos sertões 24 horas por dia, quilômetro a quilômetro, orando, intercedendo, clamando, profetizando, lutando nas regiões espirituais em favor do sertão nordestino. Então a gente passa em vários lugares, o Jonathan faz um roteiro, já fizemos por todos os sertões, já rodamos todos os estados, e a gente vai orando em todo o tempo, e acontece que o que aconteceu com o Jó, né? Essas pessoas que vêm, às vezes deixam problemas em casa, dificuldades financeiras, problemas particulares e tal, e vêm para orar pelo sertão. E quando elas voltam, o problema está resolvido, né? Porque
Foi o que aconteceu com Jó, né? Deus mudou o cativeiro dele quando ele orava pelos seus amigos, né? Aham. Quando a gente desfoca da gente e foca nas coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Exatamente. Acontece isso. Então, periodicamente, eu creio que agora já foram o quê? Talvez 5 expedições ou 6, das quais de 3 nós participamos. E basicamente é isso, Ricardo. É um trabalho muito lindo. E eu creio, inclusive, que muitas aberturas espirituais aconteceram em decorrência dessas expedições de oração. A gente para nos lugares, ora com um pão de óleo, quando sente em Deus, vai nas praças, um grupo sai para evangelizar, etc. Além de muitas outras ações, né, as quais eu preciso reconhecer, eu louvo a Deus pelo pastor Jonathan, que ele é criativo e faz muitas ações e atos proféticos durante essas viagens. Basicamente é isso. É tremendo, né? Pastor, deixa eu só cumprimentar os irmãos que estão entrando aqui. Querido, você que está entrando agora, seja muito bem-vindo, tá? Eu estou aqui com o pastor Luiz Montanini, lá de Valinhos. Valinhos, para quem não conhece, é ali perto de Vinhedo, Campinas, Jundiaí, aquela região ali. E deve estar frio já aí, né, pastor? Está esfriando, né? Eu estou aqui em Itajaí, pastor, tá? Eu moro aqui em Santa Catarina, em Itajaí, e sejam muito bem-vindos, tá? Os que estão chegando agora, aqui é a irmã Alzenda Gomes, né? Nós nos conhecemos lá no Sertão. A Elaine, esposa do Jesualdo, também está assistindo. A Elaine, ela mora aqui em Itajaí, mas ela é de Juazeiro do Norte e mora aqui na cidade de Itajaí hoje. Sejam muito bem-vindos, querido. Marque pessoas, chame pessoas, compartilhe, porque daqui a pouco nós vamos orar mais pelo sertão. Amém, pastor? Glória a Deus. Amém. Pastor, o senhor pastoreia qual igreja aí em Valinhos? Aqui a gente não pastoreia uma igreja. Aqui, sim. Nosso trabalho é mais missionário na área profética. Então, a gente cuida de algumas pessoas, no sentido assim, entendendo que igreja são pessoas, né? Claro, então, claro. Eu sou mais do Volte Conte, do Ministério Volte Conte, e a gente trabalha... hoje a gente está envolvido com... vai exigir um pouco de tempo, mas com o TJC2, que é um ministério voltado à unidade entre judeus e gentios, né? A Elaine também é envolvida com isso. E a gente trabalha com irmãos de vários lugares que nos procuram. A gente tem um vínculo assim, de ministrar, etc., com vários irmãos, e eu sou vinculado como ministério ao pastor Jamê Nobre, acho que muitos devem conhecer, ele é de Jundiaí, ele dá cobertura para a nossa vida, e estamos juntos aí também com Christopher Walker, Harold Walker, irmãos de vários lugares. Basicamente é isso, né? Eu tenho um pastor que cuida de nós e a gente, como pastores, tenta ajudar outros. E aqui é uma chácara, a gente também tem alguns trabalhos que a gente está desenvolvendo, mas o tempo não permite. Em um momento oportuno, a gente vai falar mais sobre isso. Sim, e aí eu com certeza. Contigo, você acaba sabendo mais. Para não perder, senão a gente desfoca do Glória a Deus. Né? E eu acho que... E voltando aqui agora, pastor, para a expedição, algo que é muito interessante que eu tenho falado, a base, né, da expedição de oração, a expedição ela é um movimento de oração, né? Literalmente, a gente se move e ora, se move e ora. E é tão interessante que eu falei isso numa das lives esses dias. O que Jesus nos orienta com relação a nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos odeiam? Jesus dá uma orientação, ele diz que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. E é tão interessante, porque assim, é fácil orar por aqueles que nós amamos, é fácil orar por aqueles que nos abençoam, que nos ajudam, mas não é tão fácil você orar por uma pessoa que te persegue, uma pessoa que te causa algum nível de dano.
Mas é tão interessante, porque nós sabemos que Jesus é o maior estrategista, né, de toda a história. E o que acontece quando nós oramos por alguém ou por alguma causa? Começa-se a desenvolver a empatia. Ou seja, você começa a se identificar com aquilo que é o objeto da sua oração, né? E é muito interessante. Então, ou seja, uma pessoa que, trazendo isso para o contexto da palavra, né, de Jesus, uma pessoa que nos persegue, que nos prejudica, que nos causa mal, que nos odeia, de repente você está orando por aquela pessoa, você já está liberando palavras de amor, palavras de bênção, o que naturalmente seria impossível. E como que a gente pode associar esse movimento de oração com essa empatia por essas cidades do sertão, pastor? Porque, assim, muitas vezes pessoas vão para o sertão, mas elas não conhecem a realidade, não sabem exatamente o que acontece. Hoje, uma das ferramentas mais maravilhosas que a gente tem para as pessoas conhecerem é aqui o jogo de cartão, que toda live eu falo, deixa eu procurar aqui, porque aqui nós temos dados reais das cidades que precisam, né? Todo mundo precisa do evangelho, mas das cidades mais carentes. E o que é que o senhor acredita que acontece com um indivíduo a partir do momento que ele começa a orar, seja numa expedição, ou seja, pegando um cartão desse daqui e dobrando o joelho dele em jejum e oração? O que o senhor acredita que acontece com essa pessoa? Olha, Ricardo, eu vou te dar um testemunho sobre isso. O Juscelino é um brasileiro de olhos puxados, descendente japonês, casado com Andréa, que é descendente espanhola. E ele esteve conosco numa dessas expedições. Nós fomos em Carnalbeira da Penha, que inclusive está no primeiro jogo de cartões de oração. Nós fomos lá, não sabíamos que estava no jogo de cartões, não sei se é o número 27, alguma coisa assim. Nós fomos lá, fizemos já várias incursões. Número lá. 22, pastor. 22, né? Isso, Carnalbeira da Penha. Isso. Carnalbeira da Penha é uma região que, além disso que tem aí, hoje já tem algumas coisas acontecendo, há irmãos orando, casais até indo para lá, porque o que acontece? Sabe aquele texto que fala vinde e vede, né? Você precisa ir no lugar, né? Porque só orar é como orar para um missionário em qualquer lugar. Você ora, até contribui, mas o encargo, né? Você usou uma expressão de esse compromisso, esse encargo, só vem quando você ora e vai ver. Eu e minha esposa, nós costumamos falar que, dependendo da situação, a gente precisa pisar a terra. Pisar a terra. É aquela história de fazer a experiência de baixo custo, né? Então, você vai primeiro num baixo custo, depois você vai o seu coração vai sendo tocado e vai sendo mexido naquilo por dentro, até o momento que você vai e fica. Eu uso aquela expressão, o caso da Arca de Noé, né? O Noé soltou o passarinho, ele foi, né? Foi e voltava, até que uma hora ele foi e ficou, né? Então o missionário é assim, ele sai da arca, vai, faz uma experiência de baixo custo, olha a terra, espia a terra e volta. Daqui um pouco ele sente de novo, a água baixou um pouquinho, já melhorou um pouco o tempo, eu sinto com desejo, eu vou de novo, ele vai, até o momento que ele vai e fica, né? E o Juscelino, então, foi comigo em Carnalbeira da Penha, e lá foi curioso, porque lá não tem muito oriental, né? E a criançada, o povo, os adultos, encostavam nele porque queriam tocar o Juscelino, né? Porque ele era um japonês lá, que não tem japonês, quase, né? E aí, rapaz, ele percebeu e começou a usar aquilo e ganhou muita gente ali, né? Foi muito precioso. O resultado disso é que ele voltou para cá, é um engenheiro, uma pessoa muito especial e tudo. Aí o que ele fez? A esposa dele sentiu desejo de fazer o seu volte-conte Espanha. Eles começaram a orar pela Espanha e hoje estão em Sevilha. Ele, a esposa e um filho de 16 anos, e estão servindo ao Senhor lá.
porque foram capturados pelo amor de Deus nessa expedição ao sertão. Então, Olha a sua só. pergunta você ora, vai, vê e você começa a amar gente. Você ama gente. Porque ali o nordestino é muito fácil de amar, ele é muito hospitaleiro, o que ele tem, ele reparte. Então, a minha sugestão é essa. O que a gente fez, então, nesse trabalho do Volte Conte? A gente levava grupos, fazia ali uma semana de oração ou um estudo, etc., um curso, um encontro. Depois, essas pessoas, a gente ia treinando para irem para lá. E também encontros de pastores, porque os pastores nordestinos, do sertão especialmente, eles se sentem muito sós. Sim. Então, esses encontros ajudavam muito. E isso, quando você vai para o encontro, aí você vê uma pessoa que está com uma certa dificuldade, seja financeira, seja espiritual, etc. Você, só o fato de estar junto... Dá uma recarregada, né, pastor, na bateria ali para continuar. Você não faz ideia, é isso mesmo. Você já deve conhecer, é isso que acontece. Então, eu diria isso, que você ir para o lugar, fazer essa experiência de baixo custo, o missionário faz isso. Ele faz, no primeiro momento, ele espia a terra, depois ele volta, vai de novo, volta até o momento que ele vai e fica. Ou outros, no meu caso, por exemplo, o meu chamado é ir e voltar, ir e voltar. Já desde o início do meu ministério, o meu chamado foi assim. E eu percebi claramente. Mas outros, eles se envolvem de tal maneira com a terra, com a região, que ele vai e fica. Amém, pastor. Algo que nós temos feito, todas as lives, pastor, é nós orarmos em cima do texto de Mateus 9, 37, 38. Quando Jesus disse, a palavra diz assim: então disse aos seus discípulos, né, Jesus dizendo, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Então, aqui nós temos uma ordenança, não é uma sugestão, né? Peçam, pois, imperativo. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Então, ou seja, na nossa responsabilidade, no nosso compromisso para com o sertão nordestino, claro que quando a gente fala de seara, a seara ela é global, né? Precisa de trabalhadores no mundo todo. Nós estamos aqui dedicando esse tempo, voltando os olhos para o sertão. Então, além de nós, que o meu ministério também é assim, pastor, é esse vai e volta também, né? Aconteceu algo muito interessante. Há 2 anos, nós estávamos no interior de São Paulo e Deus falou, acabou o tempo. E aí eu orei 2 meses para discernir e eu achava que o próximo passo seria sertão. Porque, assim, o meu amor, né, o amor da minha esposa pelo sertão é tão grande que nós falamos, olha, Deus falou que acabou o tempo aqui em Bebedouro, nós morávamos em Bebedouro, interior de São Paulo. O próximo lugar vai ser sertão. Eu orei 2 meses, pastor, na Marta, orando, jejuando, até que Deus falou Itajaí. Aí eu pensei, mas Itajaí, a gente não tem família aqui, não tem parente, né? Poucos amigos, fazer o que em Itajaí? E na época Deus... o oposto, né? Do sertão, a gente queria ir para Juazeiro. Eu já tinha até conversado com o pastor Jonathan, ele falou que ia ajudar a ver apartamento e coisa assim, e Deus manda a gente para o sul, Santa Catarina. Mas Deus nos deu uma palavra junto com isso. O Senhor nos mostrou que aqui seria uma base de estabelecimento e seria uma plataforma para que nós pudéssemos alcançar muito mais o sertão do que se nós estivéssemos indo sozinhos para o sertão. Então nós entendemos também que essa nossa missão é essa, vai e volta, até quando o Senhor permitir, né? Então, além de nós irmos, que já é uma parte do cumprir o ID do Senhor, nós também temos uma diretriz do Senhor Jesus de que nós devemos orar, pedindo mais trabalhadores. Amém? Amém. Então eu gostaria de pedir que o Senhor agora levantasse um clamor para que Jesus levante trabalhadores para a obra, e nós aqui vamos concordar, vamos dizer o amém, vamos concordar com a sua intercessão, pastor, em nome de Jesus. Amém, Ricardo. Amém. Convido os irmãos que estão assistindo e que vierem a assistir também,
que juntem-se a nós, né, nessa Em oração, nome de Jesus. porque quando nós concordamos, acontece, o Senhor faz. Senhor, Amém. nós temos um encargo pelo sertão nordestino e sabemos que isso não veio de nós, veio do Senhor, porque o maior interessado em levar sua presença plena aos sertanejos nordestinos é o Senhor mesmo, que os ama de forma tão profunda. Nós temos amado essa população. Ali há pelo menos 50 milhões de pessoas, das quais poucas conhecem a Ti. E muitos deles estão sozinhos e há lugares em que o Evangelho é praticamente desconhecido. Há um Evangelho apenas de teoria, mas o Evangelho do Reino, o Reino de Deus, as ações do Reino não são conhecidas, porque não há pessoas ali dando testemunho de Cristo, não apenas em palavras, mas em obras, em ações, em vida, em estilo de vida. Então, nós oramos ao Senhor para que envie trabalhadores para toda essa seara do sertão nordestino. É imenso aquele lugar, há necessidades grandes, Senhor, de todos os tipos, e nós pedimos ao Senhor que faça isso, envie trabalhadores. Senhor, que esses obreiros, esses trabalhadores não fiquem preocupados com nada, Senhor, porque o Senhor cuida de cada um e Amém, supre Senhor. a cada um. Que também não digam no seu coração que nada possuem para oferecer, que precisam fazer um seminário, estudar mais, porque na realidade o que eles precisam apenas é dar testemunho de Cristo. Oramos ao Senhor para que levante missionários autossustentáveis, que não precisam necessariamente ser enviados por igrejas que os banquem, embora isso é bom também, mas nós pedimos ao Senhor que médicos, dentistas, borracheiros, eletricistas, mecânicos, jornalistas, pessoas das mais variadas profissões, esses discípulos que são do Senhor e que têm um clamor pelo sertão, um encargo pelo sertão, seja por ser de origem nordestina, filho, neto, bisneto, ou que veio do sertão para o sudeste, pessoas que estão no próprio sertão e têm o Senhor, eles sejam tocados pelo Teu Espírito e caminhem, Senhor, para lá. Eu oro particularmente para que eles possam voltar e contar as maravilhas que o Senhor tem feito, que esses nordestinos sertanejos que vieram para o sul, para o sudeste, para o centro-oeste e conheceram a Cristo, eles sejam tocados, Senhor, talvez estejam aposentados e têm hoje uma expectativa de vida bem maior, tem anos aí pela frente, com experiência, eles possam voltar para as suas regiões de origem, estão ali com saudade, Senhor, e possam voltar e ali, no dia a dia, refletir a glória de Cristo. Ó Deus amado, não precisamos apenas de pastores e missionários formados, são importantes, são úteis, mas homens cheios do Espírito Santo, famílias que amam o sertão, fazendo discípulos, ali, Senhor, ministrando, vivendo o estilo de vida que o Senhor nos deu no Sermão do Monte. Ó Deus amado, nós oramos ao Senhor, desperta obreiros para que voltem ao sertão, aqueles que não são de lá, que possam ir conhecer o sertão e ser capturados por esse grande amor, porque nós cremos que do sertão nordestino haverá um avivamento muito grande. Nós cremos que o sertão nordestino abençoará não apenas o sul e o sudeste, nós cremos que o Senhor levantará homens e mulheres nordestinos, aqueles aos quais ninguém dá valor, que dizem no seu coração, pode porventura sair coisa boa do sertão, justamente
é dali que sairá coisa muito boa. Amém. Nós cremos, nós cremos. Cheios do Espírito Santo, saindo dali com autoridade espiritual, um poder do Senhor, uma palavra cheia do Espírito Santo, que vai tocar não apenas seus conterrâneos, não apenas a sua região, mas todo o país e até o exterior. Nós abençoamos, então, esses irmãos, abençoamos os que estão lá, os filhos de Deus que estão trabalhando lá e os filhos de Deus aqui, para que haja essa sinergia e a presença do Senhor cubra todo o sertão. E como as águas cobrem o mar, a presença do Senhor vai encher todo o sertão nordestino, para a glória do teu nome, o evangelho do reino será pregado e testificado em todo o país, a partir do sertão nordestino, em nome de Jesus. Mande trabalhadores para a sua seara. Há necessidade, Senhor. Ó Senhor, hoje no sul e sudeste há uma igreja em cada esquina. Aqui está super povoado. Senhor, leva, Senhor, haja uma diáspora nesse sentido, Senhor. Espalhe, Senhor, esses irmãos que estão aqui, que não fiquem atrás de competições ou de criar um salão em cada esquina, mas eles sejam cheios do amor de Deus pelo sertão e possam ir abrir as suas casas, ali na frente, na brisa da fresca, na brisa da tarde, eles possam refletir a presença do Senhor em nome de Jesus, para ganhar muitos outros, porque para que enche o número dos salvos e a gente apresse a sua volta. Em nome de Jesus, Senhor, oramos, faça isso também, também ao mesmo tempo, vá trazendo unidade para a igreja, porque nós sabemos que Jesus, a unidade é também, Senhor, é fator importante para que o mundo creia, conforme está em João 17, 21. Então, amém. Senhor, haja uma evangelização grande nesses dias do evangelho do reino, e nós todos possamos nos voltar em unidade para que o mundo creia, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Senhor, eu te adoro, te louvo, te exalto nessa manhã. Senhor, eu concordo, Pai, com essa intercessão do pastor Luiz, Pai. Nós ligamos aqui na terra para que assim seja no céu. Senhor, amém. E nós declaramos aqui agora, Senhor, nas redes sociais, diante, Senhor, dessa câmera, desse microfone, das testemunhas que nos ouvem, Senhor, do nosso amor pelo sertão e do nosso comprometimento, Senhor, em orar. E não apenas orar, de interceder, e não apenas de interceder, mas de irmos, Senhor, pisar a terra, Senhor, sentir a atmosfera, Senhor, e profetizarmos sobre o sertão nordestino, declarando que o sertão nordestino é do Senhor Jesus, Senhor, que cada uma dessas cidades que hoje, Senhor, sofrem, Pai, pela religiosidade, Senhor, pela política, Senhor, pelos vícios, por tantas coisas, Pai, por crimes, tantas coisas, drogas que acometem esses lugares. Nós, Pai, nós oramos sobre esses lugares e declaramos a luz do Senhor brilhando. Declaramos, Senhor, o sol da justiça raiando, brilhando, se manifestando, Senhor, em todo o sertão nordestino. Senhor, amém. E nós declaramos, Senhor, que o sertão, Pai, ele será cheio da glória do Senhor. Pai, nós oramos para que haja, Senhor, homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, Senhor, invadindo essa terra, Senhor, essa terra tão querida, tão amada, Senhor. Pai, tocando pessoas, tocando sertanejo, Senhor, levando amor por meio de um abraço, Senhor, levando um toque cheio de poder e de autoridade para trazer cura no físico, na alma, nas emoções, Senhor. Pai, libertando o sertanejo, Senhor, nós, em nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor levante um grande exército, Senhor. Amém. Pai, um grande exército, Pai, um grande exército marchando, Senhor, marchando, Pai, do centro-oeste, entrando no sertão, Senhor, aqui do sul e do sudeste, Pai, subindo, Pai, um grande exército entrando no sertão nordestino, Senhor, amém. E
proclamando e fincando ali a bandeira do reino de Deus, Senhor, em nome de Jesus. Nós, Amém. neste momento, Pai, em concordância, nós abençoamos o sertão nordestino, em nome de Jesus. Amém. Sertão, seja abençoado, seja próspero, seja frutífero, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. O evangelista Jonas disse aqui, eu creio em um evangelismo eficaz aqui no sertão. Ele está lá entre Juazeiro do Norte e Crato, num evangelismo eficaz aqui no sertão, trabalhadores com amor para essa obra grandiosa e de almas sedentas pelo evangelho. Esse meu querido amigo Jonas, ele trabalha com crianças no projeto Baluarte, e tem sido um desafio também trabalhar com a realidade das crianças, mas Deus tem dado graça em nome de Jesus. Amém, pastor? Glória Amém. a Deus. Amém. Querido, vamos falar um pouquinho aqui sobre a questão do livro, tá? Esse livro, ele é muito importante, né? O livro do Senhor aí, Vinde Conte, porque nós sabemos que muitos nordestinos, e não só o sertanejo, mas o nordestino como um todo, muitos, né, nas últimas décadas, eles enxergaram São Paulo, este é o livro, Vinde Conte, não, Volte Conte, eles enxergavam, principalmente São Paulo, né, o famoso São Paulo, enxergavam São Paulo como a possibilidade de um futuro melhor, né, de prosperidade financeira, e nós sabemos que muitos pais de família abandonaram as suas famílias, é uma realidade no sertão, crianças, famílias sendo criadas pela mãe, com a ausência do pai, né? E muitas famílias inteiras até que se mudaram para o sul e para o sudeste na tentativa de uma vida melhor. E quando eles chegam, né, pastor, aqui no sul e no sudeste, onde a atmosfera espiritual é diferente, onde tem igreja uma colada com a outra, de algum modo Deus prepara esse encontro. E aí, esse nordestino, ele conhece Jesus como Senhor e como Salvador. Não é verdade? Agora, fala o senhor para mim, qual o propósito do livro Volte e Conte? E, em cima disso que eu expliquei aqui, como que o senhor associa o livro a isso, pastor? Então, Ricardo, em 2013, a gente estava oferecendo uns dias de férias para evangelizar o sertão. Estava eu e minha esposa no sertão do Seridó, no Rio Grande do Norte. E a minha filha Rebeca, que hoje é casada, tem uma netinha, né? Eu tenho uma netinha. A minha primogênita também é Rebeca. Rebeca, que mora em Piracicaba, ela, casada com o André, ela estava na época também oferecendo suas férias. Ela estava perto de Serra Talhada, numa região ali de Pernambuco. E ali eu me lembro, estava ali com o Silvani, você deve conhecer, eu tinha falado com ele já, e estávamos ali no Rio Grande do Norte, no Seridó, e eu fui falar do evangelho para um senhor de uns 70 anos, e ele não entendeu muito o que eu estava falando. Aí veio o Silvani com todo naquela linguagem nordestina e traduziu, né, a minha pregação para ele. E eu, aqui do Sudeste, né, eu sou paranaense, eu que é do Sul, mas eu moro hoje no Sudeste, eu dei um passo atrás e me lembro que eu perguntei no Espírito assim, a Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu vim aqui pregar o evangelho, eu falo, ele não entende o que eu estou falando por causa da linguagem. Aí vem o Silvani, que é nordestino, e no jeito dele e tal, né, naquele sotaque, naquele jeito, ele entende o que eu estou fazendo aqui. E aí eu senti o Espírito me perguntar assim, quantos nordestinos você acha que vive no sudeste do Brasil? E eu lembro que eu respondi para o Espírito, assim, aquela conversa gente e Deus, né? A gente está falando num ambiente que as pessoas sabem do que nós estamos falando. Sim. E eu me lembro que eu respondi assim, no meu interior, quase um Nordeste, né? Quantos nordestinos tem no Sudeste? Quase um Nordeste.
Aí, naquela hora eu lembrei daquele texto de Lucas 8 e em outra passagem também do aquele irmão que estava endemoniado naquele dia, né? Antes de ser irmão, era um endemoniado gadareno, o Gerazeno, que é o nome. E a turma fica chamando ele de endemoniado gadareno, mas ele é nosso irmão agora. Eu acho que ele não gosta muito de ser chamado de endemoniado gadareno, não. Agora ele tá na luz. Agora tá na luz. E eu me lembrei, eu sinto que o Espírito me fez lembrar daquela passagem que ele foi liberto, quis seguir Jesus, atrás de Jesus. Jesus falou, não, volte para os seus e conte, né? Eu gosto muito dessa passagem, pastor. Então, gosto muito. Volte, eu também, volte e conte, né? Tudo que Deus tem feito. E há um outro texto que mostra a mesma coisa, no outro evangelho, que diz que ele voltou para toda a Decápolis e pregou o evangelho, ou seja, ele pregou em 10 cidades ali na volta. 10 cidades. Cidades em volta ali do Lago Quinerete, né? Que é o Mar da Galileia. E então, aí eu entendi o que eu devia fazer, porque como eu te falei, sou um operário das letras, volte e conte, eu entendi que eu devia vir trabalhar levando pessoas para lá e também usando o dom que Deus me deu por meio da literatura, por meio da música, que depois acabou sendo, da sinergia com os irmãos, a gente engrossasse o caldo e despertasse pessoas que migraram, né, dos sertões um dia, como você disse agora há pouco, tentando uma vida melhor, conseguiram a vida melhor nos dois aspectos, né? Porque, conseguiram nos dois aspectos, e o principal que é o de ter conhecido a salvação em Cristo. E hoje estão aqui, às vezes estão já aposentados ou seus descendentes ali, e eles com muita saudade dos sertões, do seu lugar de origem, porque todo que sai do seu lugar quer voltar para o seu lugar, né? Sim. E aqui voltem para lá, mas já com um objetivo. Já com o objetivo de levar o reino de Deus para os seus familiares e amigos, né? E eles têm a linguagem, né? Eles chegam lá, eles vão falar na linguagem do sertanejo, eles vão falar, o sujeito que é de Cabrobó, ele conhece ali a turma, já sabe o jeito, conhece a região, conhece tudo. E a gente, o pai, está conhecendo agora. E ele é como o índio, o indígena, né? O indígena convertido, o autóctone, né? Como é que o autóctone, como é chamado, ele fala, o outro indígena recebe com muito mais facilidade o evangelho pregado por um outro indígena. E assim é o sertanejo. E desde então, aí eu senti que eu devia escrever esse livro, Volte e Conte. Senti que também que Deus foi abrindo espaços, conforme te falei, houve a música, houve esse contato, fizemos essas excursões. Um irmão de São Paulo muito querido, José Pereira, que inclusive de Carnaúbeira da Penha, esteve comigo e até hoje ele está fazendo esse trabalho em Carnaúbeira. E fomos para lá, depois fomos para Itapetim, com os irmãos também muito queridos ali na divisa com a Paraíba. Enfim, também com encontros com pastores, Porto da Folha, Sergipe, também no trabalho ali com o Sérgio Franco, a Igreja do Rio, de Curitiba, fazem lá. Enfim, há muitos e outros que eu também nem conheço, né, que fazem trabalho assim. Então, foi assim que eu comecei a trabalhar e investir nessa visão de despertar nordestinos que migraram um dia, encontraram a Cristo para que volte e conte aos seus. E ali viver o estilo de vida cristão que toque as pessoas. E graças a Deus é nisso que a gente tem trabalhado, né? Hoje eu também estou ampliando um pouco, eu volte e conte as nações, por causa de eu mesmo sou descendente de italiano, né? Mas esse aí seria um outro momento. O sertão nordestino está em pauta bastante ainda e a gente está trabalhando com isso. Basicamente é isso, Ricardo. Amém, amém. Glória a Deus, querido. Então você que, porventura, Deus te permitiu, né, vir para o sul, vir para o sudeste, ou até para outro país, né, porque nós sabemos que tem nordestinos aí espalhados pelo mundo.
e você teve um encontro com o Senhor Jesus. Hoje você é uma boca profética, né, para anunciar a palavra, anunciar o evangelho. Comece a orar sobre isso. Talvez o seu campo missionário seja o sertão. Talvez o Senhor queira te levar de volta para lá, não só para ver paim, maninha ou quem ainda estiver lá, mas para profetizar, para declarar. Pastor, deixa eu tentar compartilhar a minha tela do computador, deixa eu ver se vai dar certo. Deixa eu só ver aqui se dá certo o que eu estou querendo fazer. Eu quero compartilhar fotos. Deixa eu ver. Fala para mim, pastor, apareceu uma foto aí na tela? Sim, apareceu. Glória a Deus. Querido, talvez você que está nos ouvindo, pensa, mas o que eu posso fazer? O que eu posso contribuir? O pastor falou algo muito importante aqui. Não que não sejam necessários pastores, mestres, né, doutores, pessoas com diploma, não que não seja necessário, mas além disso, você só precisa do Espírito Santo. Você só precisa ser um homem, uma mulher cheia de Deus para fazer isso que esse pessoal está fazendo, querido. Aqui nós estamos numa imagem do impacto bíblico. Olha o pastor Jonathan aqui à frente, pastor Adelaide, onde o povo sai para a rua para declarar palavras de Deus, para orar a palavra, para liberar a palavra profética ali de Ezequiel 37, para começar a abençoar aquele lugar, ainda que ninguém te receba, ainda que você não entre em nenhuma casa, só de você pisar na terra, sentir a atmosfera espiritual, criar essa empatia, sentir esse encargo, abrir a sua boca e profetizar, querido, no mundo espiritual isso significa muito. Isso significa muito. Por exemplo, aqui, eu peguei algumas fotos aqui do site do movimento. Olha só, o pessoal dobrando o joelho, na rua, orando. A palavra nos diz que o Senhor, ele recolhe cada uma de nossas lágrimas, pastor. Então, imagina o efeito espiritual de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, orando, intercedendo, clamando. Ou então, numa praça pública, nós temos ali também o pastor Hélio Lange, muito querido, numa praça pública, você declarando a palavra. Mas talvez você fale, não tem ninguém para ouvir, não tem problema. Não tem problema, o importante é que a palavra seja lançada, liberada, pois a palavra diz que ela não volta vazia. Amém? Ou então, olha aqui esse exemplo, né? Abraçando o sertanejo, impondo as mãos, declarando amor, declarando carinho. Querido, e isso todos nós podemos fazer, independente. Não é verdade, pastor? Deixa eu voltar para a nossa tela aqui. Independente de nível de escolaridade, de graduação, de formação. Querido, expressar o amor, você só precisa estar no lugar, encontrar pessoas e deixar Jesus te usar. E eu sei que tem muito espaço no sertão para todos que desejam fazer isso. Amém, pastor? Amém, Ricardo. Glória a Deus. Tem muitos, não sei quanto tempo a gente tem mais, mas se tivesse, eu gostaria de falar um pouquinho sobre missões autossustentáveis, que tem a ver com o que você está falando, né? Pode, pastor. Deixa eu só cumprimentar algumas pessoas aqui. Eu já vou liberar o senhor para falar. Olha, o pastor Jonathan também, ele está aqui. Olha lá. Que o Senhor abençoe muito essa conversa de vocês sobre a evangelização do sertão nordestino. Muitos sejam despertados para se envolverem nessa tarefa. Em nome de Jesus, pastor, nós concordamos com essa oração. Amém? Em nome de Jesus. O evangelista Jonas, ele disse aqui, olha, venha visitar o projeto Baluarte quando vier para o sertão cearense. Quando você for para lá, entre em contato com o Jonas, com a Rosângela, vai conhecer o trabalho com as crianças. A querida irmã Elaine, esposa do Jesualdo, aqui de Itajaí, está dizendo amém, pastor Ricardo. Deixa eu ver aqui, só colocar de novo para aparecer aqui. Amém, pastor Ricardo, eu quero voltar e falar as maravilhas que o Senhor Jesus fez na minha vida. Amém? Que o Senhor prepare tudo para que vocês possam estar ali declarando, né? E olha aqui a pastora Elaine dizendo, sem contar a realidade de alguém
que possa ir para ler a Bíblia para um analfabeto. Querido, muitas vezes, por exemplo, um jovem, um adolescente, ele fala, o que eu posso fazer no sertão? Querido, você pode sentar do lado de um senhor, de uma senhora, ou até mesmo de um mais novo que não saiba ler, e ler a palavra. Vai ler o Evangelho de João, vai ler o Evangelho de Lucas, de Marcos, vai orar com essa pessoa. Meu Deus, isso pode trazer, pastor, uma mudança, né? Uma mudança na vida da pessoa. Aqui, de novo, a irmã Elaine dizendo, olha lá, eu tenho minha família e a do Gesualdo inteira lá no sertão, só eles que estão aqui, né? Quem sabe eles já receberam o que eles tinham que receber aqui, não é verdade? E tem um campo missionário amplo. Bênção demais, pastor. Pode falar, querido, continue. Foi muito bom. Ler o pastor Jonathan, um abração a ele, e também a Elaine, né, sendo tocada por isso. Só isso já está bom para nós, né? Eu creio que Deus tem mais, mas só isso está bom para nós, e eu creio que Deus se agrada muito, né? Se agradou muito. Então, a gente voltando ao que a gente estava falando sobre ser autossustentável, o que acontece? É um conceito que precisa ser revisitado, né? A questão da manutenção do missionário, da manutenção Então, quando você leva uma família para lá, ou uma família vai para lá, é diferente de um missionário que vai enviado. Porque esse conceito é recorrente no Brasil ainda, né, e também no mundo todo, de que o discípulo missionário ele precisa ser sustentado no campo a partir de ofertas regulares, né, que são enviadas por pessoas particulares, somadas a que a igreja envia, e ele toca a vida ali. E ali ele fica em ministério tempo integral, que não é ruim, é bom. Mas o que acontece com isso? Que, infelizmente, o missionário nas igrejas ainda, ele é o ponta esquerda do time. Ou seja, quando você precisa tirar alguém né, que foi expulso, você tira o ponta esquerda. E então você corta o envio de ofertas. E isso cria uma espiral de ansiedade no missionário, que fica, às vezes, dos 30 dias do mês, 28 ele fica orando para receber o sustento. Aí, quando recebe o sustento, né, ele tem 2 dias para fazer a obra tranquilo, né? E aí, depois, ele começa a orar de novo para receber o sustento do mês seguinte, porque eles são pessoas como nós, que precisam pagar conta de energia, gás e tudo, né? Enfim. Então, essa espiral de ansiedade, isso não é bênção para o missionário. E por isso a gente vê muitos voltando, muitos machucados, etc. Né? O dinheiro que chega mal é suficiente para cobrir o dia a dia. É verdade. Então, essa cultura, eu sinto que Deus está mudando em nós. Qual que é? Primeiro, a igreja entender que realmente precisa se envolver mais, é verdade, mas também o próprio missionário em si, ele criar a cultura da autossustentabilidade. Ou seja, ele ser um fazedor de tenda, como Paulo. O apóstolo Paulo deu esse exemplo. Ele era um fazedor de tendas. Ele recebia ofertas regulares. A Bíblia fala isso. Mas, no geral, ele chegava para uma cidade, ele era um artesão. Então, ele fazia tenda, vendia tenda, e com o dinheiro da venda da tenda, ele se sustentava o ministério, todas as viagens dele, etc. Então, os fazedores de tendas são necessários, a autossustentabilidade é necessária e importante. Por quê? Não só no Brasil, como fora. Porque, por exemplo, no Brasil, existe também aquela mentalidade que muitos falam, erroneamente, na maioria das vezes, mas é assim, que pastor é vagabundo, que pastor missionário não quer trabalhar, que ele só quer ganhar dinheiro assim, sem fazer nada. E o que é verdade, o pastor trabalha e trabalha muito, o missionário também, ele trabalha durante o dia servindo pessoas, ou na palavra, conforme diz o texto, né, voltado para a palavra, à noite ele sai visitar, enfim, ele é um missionário, ele é um trabalhador. Só que o mundo não vê isso. Agora, se a pessoa chega e ele é
autossustentável. Ele é um eletricista, ele sai daqui de São Paulo, Deus falou com ele, ele vai lá na região de origem dele e ele abre ali a sua oficina elétrica e começa a servir, fazer discípulos. Na casa dele, não precisa nem abrir um prédio, uma igreja, essas coisas. Não, ainda você hoje está vendo que cada vez mais a igreja é casa, né? A igreja é família. E ali ele começa a abençoar as pessoas, já quebra essa barreira do preconceito em relação a ele é autossustentável, ele não fica naquela ansiedade de ficar recebendo, esperando recursos, e ele se sente muito melhor e ele é muito mais reconhecido na comunidade. Assim como o autossustentável, por exemplo, em países islâmicos. Se ele disser que vai como missionário lá, ele não passa nem na porta, não entra. Agora, se ele for para lá como um médico, para servir alguém, como, enfim, como um trabalhador autossustentável, a facilidade é muito maior, como um professor de futebol, que o futebol brasileiro é reconhecido, enfim. A facilidade é muito maior. Então, eu sinto que nesses dias Deus cada vez mais está levando a gente a viver por fé, sabe, Ricardo? A Bíblia fala em Hebreus 10:38 que o justo viveria pela fé. Então, agora nós estamos sendo levados a essa prática, porque vai chegar um tempo em que nós, para comprar, comer, beber, etc., nós vamos ter que nos alinhar com o sistema do mundo. E esses marcos de fé já estão acontecendo na vida da gente, para a gente caminhar esses dias e viver literalmente pela fé. Ou seja, nós não precisamos de grandes recursos para viver, para evangelizar. Nós precisamos ir, tendo o que comer, o que beber, o que vestir, para a gente estar satisfeito. Então, essa situação toda, essa crise toda, esse retiro, né, eu não chamo de pandemia, eu chamo de retiro. Esse retiro que Deus está nos levando, ele está nos levando justamente para a gente crescer em fé, para a gente vivenciar a fé, para a gente cada vez mais alinhar a nossa vida com a do Evangelho do Reino. Amém. E para a gente desprender desse mundo, a ponto de chegar a falar como Jesus. Vem aí o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. O que é? Ele não vai ter nada em nós em relação a recursos, em relação aos apegos, nada. Porque ele não tem nada. A gente simplesmente fala assim, não tem, eu estou livre disso. Então, esse desprendimento Deus está nos levando. E cada vez mais a gente caminhar por fé, a gente ficar cada vez mais livre das prisões, dessa zona de conforto que está vindo sobre nós, e oferecer o que a gente tem, nossos recursos, nossos bens, em favor do Evangelho do Reino, e estabelecer missões mesmo autossustentáveis, enviar missionários, abençoar missionários, repartir entre os irmãos, enfim, é um novo tempo para nós. Eu sinto que justamente aí, no passado ficou claro, nunca a igreja precisou receber recursos para ir, geralmente era na dificuldade, era na adversidade, e ia e fazia discípulos. Foi assim, era assim com os judeus na diáspora, que eles foram para todos os espaços, mas com a igreja também. Eles iam, e onde eles estavam indo, por causa da perseguição, eles iam e faziam discípulos. Ou seja, eles não ficaram cheios e ricos para isso. Deus pode fazer isso, e é bom, mas nós sempre corremos o risco de quanto mais a gente receber, mais a gente tentar reter. E ao contrário, Deus está nos levando a cada vez mais repartir, abrir mão. Então, eu estou concluindo o que eu queria dizer, porque Deus pode pegar esses autossustentáveis e mandar não só para o sertão nordestino, para muitos lugares, porque cada vez mais a gente está ficando desprendido dessas coisas. Que Deus nos ajude nisso, porque o que estiver preso vai ter muita dificuldade de dizer, vem aí o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. E, na verdade, isso é até um conceito dentro de missões, né, pastor, conhecido como business as mission. Ou seja, você tem o seu negócio como uma missão. Então, por exemplo, eu tenho amigos que estão na Indonésia, que estão em alguns lugares, ele não entra lá com uma carteirinha, eu sou missionário. Não, eu sou um agrônomo. Eu sou um professor, eu sou um padeiro, eu sou alguma coisa. E aí você estabelece um trabalho para você ter o seu recurso, e o seu primeiro campo missionário vão ser os seus clientes,
né, os seus alunos, e aí Deus vai abrindo porta, né? Então eu creio que muitos que estão assistindo e que vão assistir essa live, você tem alguma tenda que você possa fazer, né? E deixar o Senhor usar isso para ser um instrumento de alcançar pessoas e alcançar o sertão e o mundo todo, porque o ID é para todo mundo. Amém, pastor? Amém, Ricardo. Querido, muito bom ter te recebido aqui. Se deixar, a gente fica horas conversando, porque tem muito assunto, né? O sertão, a gente tem muito para compartilhar. Mas quem sabe numa próxima oportunidade, tá? Eu quero te agradecer aí pela disposição, pelo tempo. Louvo a Deus pela sua vida, pastor, pela sua família, por essas obras que foram escritas e que com certeza vão tocar muitas vidas, em nome de Jesus. Amém? Amém. Sou muito grato pelo convite e quero louvar a Deus mesmo que haja fruto, né? Que Deus possa usar a nossa conversa anterior com a Elaine também, para dar muito, muito fruto para a glória do nome dele, e também agradecer aqueles que estão assistindo e os que virão assistir. Amém. Amém. E novamente, se você deseja receber esse material, tá? Desse livro, né? Volte e Conte. Você pode mandar um e-mail aqui para o pastor, jornalhoje@gmail.com, tá? Para receber esse material, em nome de Jesus. E é isso, querido, tá? Estamos aqui para orar, para interceder. Então, hoje nós finalizamos a nossa primeira série de 12 lives, tá? Nós vamos ter aí duas ou três semanas de intervalo, e depois nós vamos retomar, né? Então eu vou estar fazendo nesse período novos contatos, novas agendas, conversando com outros líderes para que a gente possa continuar orando, intercedendo, né? A pastora Elaine está falando aqui, conferência Volte e Conte, né? Então programar aí uma conferência também para impactar pessoas, né, pastor? Amém, Elaine. Em nome de Jesus. E você que nos assistiu até agora, eu sei que está na hora do almoço, muito obrigado por ter assistido. Depois compartilhe, você vai receber depois de algum modo esse link do YouTube, a hora que o vídeo estiver no YouTube, manda para pessoas, compartilhe e logo, logo estaremos de volta. Amém? Pastor, hora finalizando, querido, liberando a gente aí, já abençoando o almoço de muitos que já fizeram. E glória a Deus. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por quem tu és. Obrigado pelo envio de Jesus. Obrigado pelo envio a nós soprado por Jesus, pelo Espírito Santo. Obrigado pela grande família de Deus. Obrigado, Pai. Só temos a te agradecer. Muito obrigado. Muito obrigado. Oramos. Jesus, obrigado por aqueles que o Senhor já alcançou no sertão nordestino e por aqueles que o Senhor vai alcançar. Sim, Senhor, manda obreiros para a sua seara. Em nome de Jesus. O seu chamamento nesses dias, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo trabalho tão gentil, tão dedicado do Ricardo. Obrigado, amém, Senhor. A bênção do Senhor venha sobre ele, sobre sua casa. Tudo que ele tem, possui, o que ele faz, em nome de Jesus. Abençoamos aqueles que estão envolvidos com o sertão e aqueles que estão sendo convidados a se envolver com o sertão, que haja cada vez mais um crescer nisto, um encargo sobre isto, e a graça do Senhor venha sobre o sertão nordestino. Muito obrigado por esse tempo. Abençoamos agora a comunhão desses irmãos, a mesa, em família, o almoço. Muito obrigado, porque o Senhor tem realmente suprido todas as nossas necessidades. Todo louvor a Ti, em nome de Jesus, que eu oro. Amém. Amém, amém, amém. Querido, você que deseja adquirir aqui os jogos de cartões do Sertão Nordestino, o telefone está na tela, é o DDD 11 97 97338 0879. Que Deus te abençoe e te conceda graça, misericórdia, favor, e nós nos vemos daqui a alguns dias quando nós retomarmos essa série de lives. Amém? Amém. Sábado abençoado, um final de semana abençoado, em nome de Jesus. Pastor, Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Obrigado, Elaine. Abração a todos. Tchau, tchau. Abraço, grande abraço. Tchau, tchau, irmãos. Deus abençoe a todos. Amém.